turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na última aula, nós conhecemos um pouco sobre o gênero poema e sobre a figura de linguagem anáfora, né? Hoje nós nos debruçaremos sobre um gênero textual que é muito atrativo, né, para vocês. É o romance infanto-juvenil, né? O romance que tem como público-alvo vocês, né? Bem, nós sabemos que a leitura é uma atividade que tem o poder de desenvolver a criticidade e a reflexão sobre o mundo e sobre nós mesmos, né? Então, dessa maneira, a leitura ela tem como objetivo consolidar a nossa formação de leitor, né? E, em especial, de leitor literário, que nos leva em direção ao leitor fruidor, né? Que percebe a dimensão humanizadora e transformadora da literatura, desenvolvendo nosso senso estético e vislumbrando nossa potência para o exercício da empatia e do diálogo com a diversidade, né? Diversidade de crenças, de valores, de comportamentos, né? Então, na aula de hoje, nós iremos ler o fragmento do romance Um Bom Sujeito, que conta a história de Reinaldo, um garoto decidido a conquistar Valéria, a garota por quem está apaixonado. Sabendo que ela adora garotos inteligentes, Reinaldo resolve ter aulas de língua portuguesa com seu amigo Ricardo para chamar a atenção da menina durante a aula. Vamos conferir? Vamos lá. O texto vocês encontram, né, na página 64 do livro de vocês. Podem pegar o livro aí para acompanhar a leitura, tá bom? Foram 5 tardes de muito estudo. E Reinaldo tinha um objetivo a atingir. Por isso, tratou de prestar atenção às lições de Ricardo e raciocinar. Resultado, aprendeu direitinho o que queria. Hoje eu vou dar um show, garantiu a um colega no início da aula, alguns dias depois. Era só esperar a professora chamá-lo, pensou. 20 minutos passados, bateu impaciência. Será que a professora tinha esquecido dele? No quadro negro, outro menino tinha acabado de grifar os sujeitos das orações que Márcia pedira. Parabéns, a professora cumprimentou os acertos. Reinaldo levantou a mão, olhava para a primeira oração escrita no quadro. Ela era: o time da escola venceu os visitantes por 2-0. O sujeito da oração, o time da escola, tinha sido sublinhado. Só para confirmar, professora, Reinaldo esclareceu o motivo do aparte. Time é o núcleo do sujeito? Exatamente, concordou Márcia. Eu sabia, exclamou o garoto, para marcar que sabia mesmo. Algumas caras de espanto, outras de gozação, se viraram para ele. Com o canto do olho, Reinaldo pescou o olhar que lhe interessava. Parece que Valéria tinha gostado da exibição. Eduardo não gostou nem um pouco. Resolveu se intrometer, falando com a professora. Esse negócio de núcleo do sujeito a gente ainda não aprendeu, disse numa queixa. Gol contra. Reinaldo aproveitou e continuou o show. Falou de peito cheio para os colegas. O núcleo é a palavra central do sujeito, a mais importante de todas que fazem parte do sujeito. No caso, trata-se de time. Time é o elemento principal, o vencedor dos visitantes. E se voltou para Valéria, lembrando, com a modesta participação dos meus passes para o Chico. A classe estava de queixo caído. Será que Reinaldo tinha tomado chá de enciclopédia? Até Márcia estava calada. Como todas as atenções continuassem nele, Reinaldo soltou mais um exemplo. Naquela oração, a professora de matemática não veio hoje. Professor é o núcleo do sujeito. É a palavra que exerce o papel central. Como é que dá para garantir isso? Perguntou a Regininha, lá no fundo da classe. Reinaldo não vacilou. Se a gente tirar a palavra professora, a oração fica sem sentido. A de matemática não veio hoje, repetiu Regininha em voz alta.
Fica sem sentido mesmo, concordou Valéria. Amigo de Eduardo, Felipe sussurrou alguma coisa em seu ouvido. O garoto levantou a cabeça. Seus olhos brilharam. E você sabe dizer, Reinaldo, se esse sujeito é simples ou composto? Perguntou Eduardo, certo de que colocava o colega contra a parede. Quero ver ele sair dessa, comentou Felipe, apertando a mão do amigo. Muita gente ficou de orelha em pé para escutar a resposta. Márcia ainda não ensinara a classificação do sujeito. Para a maioria da turma, esse assunto não podia ser coisa fácil. É sujeito simples, Reinaldo respondeu superior. Só tem um núcleo, professora. Aliás, como eu já disse. Todo mundo se voltou para Márcia, esperando a confirmação. Muito bem, Reinaldo, a professora estava mesmo surpresa. Continue assim. A essa altura, o garoto queria mesmo esbanjar. Aí, no quadro, só tem uma oração com sujeito composto. Meu irmão e a prima de Maria foram ao cinema. Reinaldo foi em frente. Dá licença, Márcia. Chegou até o quadro, grifando as palavras irmão e prima. Essas são palavras principais do sujeito, são os núcleos. Quando o sujeito de uma oração tem mais de um núcleo, ele é um sujeito composto. Certo, professora? Certíssimo. O sinal tocou. A confusão da saída começou. Reinaldo largou o giz, foi buscar o material na sua carteira. Antes, parou ao lado de Valéria, respirou fundo. Não era má ideia um cineminha hoje à tarde. Convidou. Se a minha mãe deixar, a menina sorriu. Me telefona. Na volta para casa, Teleca estranhou o silêncio do Eduardo. O que é que está acontecendo com você? Quis saber, curioso. Não dá para explicar, resmungou Eduardo, carrancudo. Na sua idade, você não vai entender. A diferença de idade dos dois era pequena, mas Eduardo a usava, quando queria evitar que Teleco se intrometesse nas suas coisas. O irmão menor ficava bravo. Deixa de ser crica. Eduardo precisava desabafar. É a Valéria, você sabe, falou vagamente. Se soubesse, não estava perguntando, retrucou o Teleco, impaciente. Antônio Carlos Oliveira. Bem, no fragmento que nós acabamos de ler, né, nós podemos ver uma situação, né, bem próxima às que acontecem nas nossas vivências, né? Que garoto não tentou disputar uma garota com outro colega, não é? E quem não já se interessou pela mesma menina que o colega, não é? Então, nós ficamos conhecendo um pouco sobre Reinaldo, né, e Eduardo. Reinaldo, ele utilizou uma estratégia, né, bastante peculiar para chamar a atenção de Valéria, né? Ele utilizou do conhecimento e conseguiu o objetivo dele, né? E nós vimos que o texto, né, por ser um texto narrativo, ele traz como narrador, né, a voz que traz os detalhes da história, né? Ele não participa da história, né? Ele está de fora relatando o que ele está observando, né? Ele é um narrador observador. E ele consegue, né, deixar nesse trecho com que a gente fique curioso, né, querendo saber como se dá o desfecho da história, né? E, inclusive, eu vou até pesquisar se eu consigo baixar o livro digital para ler a história na íntegra, certo? Vamos agora explorar um pouco os aspectos linguísticos e enunciativos do texto. Vocês encontram essa atividade por dentro do texto na página 66 do livro de vocês, certo?
As tardes de estudo ajudaram Reinaldo a chamar a atenção de todos os colegas na sala de aula. Entretanto, Eduardo não gostou da exibição de Reinaldo, né? Que estratégia Eduardo utilizou para prejudicar a exposição de Reinaldo? Auxiliado pelo amigo Felipe, né? Eduardo, ele perguntou se o sujeito de quem Reinaldo falava era simples ou composto, né? Então, ele quis testar o amigo, né? Dois, Eduardo atingiu o objetivo? Justifique. Não, pois Reinaldo também havia aprendido sobre isso e conseguiu responder a pergunta, né? Então, quando ele testou o amigo, ele achou que ele não sabia e teve uma surpresa, né? Porque Reinaldo conseguiu responder. Por que Eduardo estava tão interessado em prejudicar o colega? Porque ele também estava interessado em Valéria, né? Como é que a gente fica sabendo disso? No final do texto, quando ele comenta com o irmão, né? Quando ele desabafa que tem algo incomodando ele, né? O irmão pergunta, o irmão percebe a mudança do comportamento e pergunta se está acontecendo alguma coisa, e ele diz, é a Valéria, você sabe. Agora, leia duas definições da palavra estratégia. Estratégia, substantivo feminino. Por extensão de sentido, arte de aplicar com eficácia os recursos de que dispõe ou de explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando ao alcance de determinados objetivos. E, por extensão de sentido, ardio, engenhoso, estratagema, subterfúgio. Retirado do dicionário Ruais. Quais dessas definições está relacionada à maneira de agir de Eduardo? A primeira ou a segunda? A segunda, né? Ele foi ardiloso. Ele utilizou essa estratégia, né, para atingir o colega, né? Qual delas está relacionada à maneira de agir de Reinaldo? A definição 3, né? A primeira que eu li, né? Ele utilizou uma maneira, né, de conseguir alcançar o objetivo dele, né? Nesse fragmento do romance Um Bom Sujeito, pode-se afirmar que a estratégia usada por Reinaldo deu certo? Explique. Deu certo assim, porque ele queria chamar a atenção de Valéria, né, mostrando-se inteligente, e conseguir isso pode ser comprovado no momento em que ele convida a Valéria para ir ao cinema e ela responde que irá se a mãe deixar, né? E pediu até que ele a telefonasse. Vamos fazer uma revisão do que aprendemos até agora sobre sujeito e tipos de sujeito. Responda as próximas questões. Como Reinaldo definiu o conceito de núcleo do sujeito aos colegas? Ele disse que o núcleo é a palavra central do sujeito, a mais importante de todas que fazem parte do sujeito, né? Agora, transcreva as orações do quadro que ele utilizou para exemplificar sua explicação e sublinhe o núcleo do sujeito em cada uma delas. As orações que ele utilizou, né, do quadro foram: o time da escola venceu os visitantes por 2-0, em que o núcleo do sujeito é time. E também a oração: a professora de matemática não vem hoje, em que a professora é o núcleo do sujeito. Como o Reinaldo explicou a distinção entre sujeito simples e composto? Que oração do quadro de Giz ele utilizou como exemplo de sujeito composto? Ele explicou da seguinte forma: quando o sujeito tem apenas um núcleo, ele é simples. E quando o sujeito de uma oração tem mais de um núcleo, ele é composto, né? E ele deu como exemplo, dizendo que a única oração do quadro de Giz que possuía sujeito composto era: meu irmão e a prima de Maria foram ao cinema, né? Em que irmão e prima são os núcleos do sujeito, por isso ele é composto. Bem, na leitura de hoje, nós podemos nos deleitar
né, um pouco com a história de Reinaldo, né, e resgatar também na memória, né, essas aventuras que nós vivemos na fase tão maravilhosa que é a adolescência. Além disso, a gente pode também revisar alguns conceitos, né, como os tipos de sujeito simples e composto, que já foram vistos em aulas anteriores, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura, espero que vocês tenham conseguido revisar, né, o conteúdo de sujeito, né, e respondido também as questões tratadas no texto, né. Fiquem em paz, né, que a gente possa agradecer sempre por estarmos vivos, né. Se a gente não agradece esse dom maravilhoso que é a vida, principalmente num momento tão caótico como estamos vivendo, é porque a gente ainda não conseguiu entender o real motivo de estarmos aqui, tá bom? Então, gratidão sempre. Fiquem em casa e cuidem-se. Cheiro.